Caramba, idade, cara. Aí eu perdi muita colocação, porque depois quem estava em legislação tinha a questão de idade, né? E aí eu não ganhava de ninguém, eu acho. E assim, tem coisa que você não consegue controlar, né? E aí no Pará eu fiquei naquela coisa assim, não, eu vou dar meu máximo. E agora quando eu passei, eu fico, caramba, cadê aquela coragem de estar naquelas horas líquidas, não sei o que, você já dá uma amenizada, né? E tu não falou a tua idade. Qual a tua idade? 22. Fala pessoal, hoje a entrevista com a Isadora Vanessa, aprovada em dois concursos fiscais lá da Cefaz Pará. Em um dos cargos ela foi aprovada em segundo lugar. Ela também conseguiu excelentes colocações na Cefaz Ceará, no ISS Aracaju. Lá no Cefaz Roraima, ela vai contar durante a entrevista aqui no canal. Além disso, ela também foi aprovada no concurso lá da Polícia Federal, então ela tem muito a ensinar a gente. Você vai perceber durante a entrevista que ela tem vários hacks, sim, várias coisas que dá para você absorver nos seus estudos, então preste muita atenção. Assista o vídeo todo, porque você vai perceber que não existe uma fórmula pronta, sabe? E ela vai mostrar isso com a sua simplicidade, de que dá para passar em concurso público adaptando todas as técnicas de estudo que hoje estão presentes aí nos cursos, nas consultorias. Eu só vou pedir para você assim ter paciência, porque é a primeira vez que eu gravo assim e como a gente está em locais diferentes, às vezes deu um pouquinho de eco, às vezes a qualidade não ficou tão boa, mas foca no conteúdo que vai dar certo, beleza? Então vamos começar a nossa entrevista agora. Valeu. É porque assim, eu comecei cedo, na verdade, né? Quando eu entrei para engenharia civil, mais ou menos no terceiro período, saiu a Polícia Federal na época. Aí, na época, eu, caramba, concurso novo, assim, e eu não sabia o tanto que concurso era difícil, sabe? Quando você entra sem ter noção. E aí, eu não tinha muita noção de nada da forma de estudar, só que, assim, eu me lembro que na Polícia Federal 2018 veio muito diferente. Veio TI, veio coisa que não cobrava geralmente nos últimos concursos. Aí eu falei, tá diferente para todo mundo, sabe? Eu já ia, eu não tentava ver que, tem gente que estuda 5 anos, tem gente. Eu tentava ver, não, tá diferente para todo mundo começar, então se eu me esforçar mais, talvez dê certo. E aí acabou que eu acho que a nota de corte foi 68 na época, eu fiz 70 e eu consegui, caramba, e é possível mesmo, sabe? E aí foi quando começou, comecei a estudar contabilidade, aí eu ia Mas aí conciliando. você já conheceu a área fiscal ali, né? Tu nem É, conhecia. não conhecia. Aí quando eu comecei a estudar contabilidade, né? Aí, quando eu comecei a ver contabilidade, você faz algumas questões de auditor, né? Aí você fala, caramba, essa questão de auditor eu consegui fazer. Meu Deus, surreal. E aí, depois de direito tributário, foi quando começou. E aí, eu falei para minha mãe assim: engenharia civil eu gosto muito, mas o que auditor. Assim, eu me encantei muito por auditor, sabe? Não pela receita, engraçado, mas eu queria auditor. Eu não fui logo para a receita, assim, inicialmente. Eu queria Quando eu auditor, e comecei a aí. estudar também, como nem tinha possibilidade de Receita Federal, eu já conheci Receita Estadual logo de De cara cara. também, sabe? Uhum. E assim, aí quando eu falei, não, mas aconteceu ano passado, a outra prova já, da Polícia Federal. E aí eu fiz a inscrição e fui fazer na semana, porque eu já vim estudando para auditor, era pós-pandemia, sem prova, mais de um ano sem prova, eu digo, vou fazer. E aí, quando eu passei, o pessoal ficou, você vai rejeitar a Polícia Federal, não sei o quê. Aí eu, cara, mas eu quero auditor, e se eu for para o curso de formação, vai É, desfocar demais, você não vai consegue puxar. mais estar no pique de auditor, e é uma coisa assim que você perde o ritmo, né? Vai. Você acho que 3 meses, você parado, você já perde o ritmo de estar todo dia naquilo. E aí eu disse, não, eu vou deixar a Polícia Federal e vou continuar em auditor, porque eu sabia que uma hora ia dar certo, sabe? E a Era Polícia muito. Federal existe, tipo assim, é muita gente que sonha muito, né? Então você falar assim É, que não vai assumir é um as choque. pessoas não entendem exatamente, mas assim, é porque eu acho que você tem que. Uma área tem que ser o seu brilho, assim, sabe? De você querer muito uma área, e seja auditor, seja polícia, qualquer área, e que você se identifique, você fala, não, eu quero trabalhar o resto da vida onde? E auditor conseguia isso, sabe? E eu estava
essa pro Pará foi um pouco diferente, até porque quando saiu o edital, fazia uma semana mais ou menos que eu tinha perdido meu pai, e aí eu fiquei ainda naquela de que eu não conseguia estar naquelas horas de estudo, sabe? Que o pós-edital exige. Então eu ficava já, meu Deus, eu vou perder mais um concurso e vários concursos passando no ano. E aí, mais devagarzinho, eu fui conseguindo me ajustar. Eu estava no último período, aí eu só estava com TCC praticamente. E aí Você eu fez fui. TCC pós a prova, pós aprovação? Eu apresentei meu TCC tem 15 dias, vai fazer 15 dias agora. E muita gente às vezes deixa de fazer o concurso porque acha que vai conflitar ou que não vai dar tempo de formar. E tu é a prova viva que, se você tiver um pouco mais ali de foco, né, dá pra fazer os dois, Exatamente. né? E Eu tipo peguei. aquilo, é se jogar também, né? E assim, como eu vinha de muito quase, de Cefaz Ceará, eu tava, assim, pelo gabarito preliminar, eu tava dentro das vagas e mudou o gabarito e eu fui para 80 e pouco, saí, sabe? Então eu vinha muito de bater na trave, bater na trave. Então, assim, o Pará, eu deixei o BH de lado, deixei Sergipe, porque assim, o Pará eu vi que era a chance de dar certo, porque você tem a oportunidade de fazer dois concursos, assim, duas provas, com um Tu conteúdo chegou muito a fazer as parecido. duas? Fiz, eu fiquei em fiscal, eu passei em fiscal também, no cadastro reserva, fiquei em 44 lá e passei para E auditor. como que foi a prova da FADESP? Assim, o pessoal reclamou bastante, né? Assim, Foi. foi um susto pra galera, né? Teve gente que eu vi que fez a prova de fiscal e não quis fazer de auditor, eu não sei. Foi, exatamente. E aí é quando eu acho que o psicológico pesa muito, porque quando a gente foi fazer fiscal, fiscal era primeiro no domingo e na outra semana auditor. E aí, quando abriu a prova, foi totalmente inesperado, sabe? Quando a gente foi para a prova, o pessoal da área falava, a nota de corte vai ser 90%, a nota de corte vai ser... Então, quando abriu a prova, contabilidade sem gabarito, muitas questões, TI fora do edital. Então, assim, o psicológico na hora eu acho que contou muito, sabe? Uma prova muito estranha, mas que na hora você não acha que a prova foi difícil, você acha que é você, né? Eu me lembro quando eu saí da prova, eu mandei um oi para minha mãe, eu disse, mãe, eu levei uma surra dessa prova. Eu não. Eu tava muito estranha. E assim, como eu já estava esperando uma nota de corte muito alta, eu fiquei Aí, chocada de assim, eu não consegui fazer, né? De não ter gabarito e na hora você faz e não dá. Só que aí quando você sai da prova, Silvio vem e faz, não, tem 5 questões sem gabarito. Então você começa a ver que foi pesado para todo mundo. Economia, o pessoal não fazendo o mínimo, sabe? Então foi uma coisa que, de fiscal para auditor, eu tive que trabalhar o psicológico. Não, calma, tem uma semana para ajustar. Quando eu fui para auditor, eu já sabia o que esperar, mais ou menos. Então foi mais fácil nesse sentido, porque não tinha mais tanta surpresa do que em fiscal. Então eu sabia que a economia estava vindo muito pesado, então eu estudei muito a economia durante a semana, assim, uma coisa absurda. Eu estudei economia, não sei nem como que eu consegui estudar economia naquela semana, assim, e praticamente eu ficava no hotel estudando, porque eu pensei, não, aí tu nem tem... chegou a voltar, né? Já ficou lá mesmo, né? Não, eu fiquei lá no hotel, fiquei a Eu vi semana várias lá. pessoas que fizeram isso e acho que valeu a pena, né? Valeu, para mim valeu demais. E é engraçado isso porque quando a gente saiu da prova de fiscal, assim, todo mundo com aquela cara assim de enterro, sabe? Muito triste, a prova pesada, e tinha gente já desistindo, teve um pessoal do Rio de Janeiro que voltou, não quis nem fazer auditor, e a gente, calma, você vai começar do zero de novo, auditor, é mais vaga. Então, assim, eu esperava ficar, eu fiz de tudo durante a semana para pelo menos ficar no cadastro de reserva, sabe? E como eu não estava acompanhando pelo de olho na vaga, porque quando eu saí da prova de auditor, eu tive que terminar meu TCC, então eu desliguei totalmente da prova. Eu tinha conclusão ainda para fazer TCC, então foi uma notícia muito boa, porque eu abri o celular tentando ver meu nome no cadastro de reserva, e aí quando eu vi segundo lugar, eu fiquei, não é meu nome, sabe? Aí eu lembrei logo de você e eu digo, caramba, isso deu certo, porque depois de prova você falou, né? Ela é a auditora do Pará. E aí Editora é do uma sensação Parazão. muito louca. Cara,
o pessoal que às vezes estuda muito e toma uma porrada assim na hora da prova, mas tipo assim, a pessoa percebe em que estava pesado, o que estava difícil. Eu lembro que você falou que TI estava difícil, né? Isso. E Teve mais uma a matéria. economia estava muito E, difícil. cara, quase sempre, quando a prova é muito difícil, e a pessoa fala assim, cara, eu acho que não vai dar, estava muito difícil, essa matéria veio pesada, essas pessoas normalmente passam, cara. Sei lá, parece que é uma sensação da pessoa que estudou muito e ela queria ter mais, só queria ter mais domínio da prova, sabe? Porque as outras pessoas que às vezes acabam ficando, nem conseguem fazer a prova, o cara já se entrega já, fala, cara, não, Eu não acho que dá. a diferença é aí, você ir até o final. Porque, assim, fiscal veio estranho, mas para auditor é engraçado, porque auditor, economia só tinha 5 questões, né? De 100. Então era muito pouco para parte da tarde. Mas eu me lembro que quando eu abri a prova de auditor, a primeira prova que eu fui foi para economia, porque eu queria já ver o nível de como estava a economia. Eu falei, se eu estou conseguindo fazer, então o resto, pelo menos, o resto de reserva talvez dê certo. Porque o pessoal não estava fazendo o mínimo de economia na prova de fiscal, sabe? Aí depois tiveram anulações, não sei o que, aí a coisa mudou. Mas eu acho que você ter esse psicológico tranquilo na hora da prova, sabe? Se desesperar depois, eu acho que ajuda demais de você exatas para o auditor ver muito pesado. E eu não ia vendo assim que essa demora mais. Eu ia vendo que dava para fazer, depois voltava. Minha prova eu tento fazer várias vezes assim. Eu começo pela que eu sei que é mais rápida, que é só uma decoreba de jurisprudência, depois eu vou voltando na que eu sei que é demorada, porque aconteceu de muita gente saber fazer, mas não deu tempo. Você, tem várias pessoas que têm estratégia de prova, tem gente que não tem, né? Eu tenho uma mania de só fazer português depois que eu vou no banheiro e que eu já consegui fazer uma quantidade de questões. Eu não faço português antes. Eu nem abro para ver, para você ter noção. Eu passo totalmente, e aí, como eu gosto de exatas, aí eu já vou para exatas. Mas minha prova eu faço várias vezes, assim, do que eu sei de cara. Muito na minha prova, por exemplo, quando eu fico em dúvida em duas, aí eu coloco um tracinho de rever, de tentar novamente. Já português eu só faço, como não é meu forte, eu só faço depois de voltar do banheiro. Hoje em dia ninguém usa só um material, né? O pessoal acaba usando tudo. Então a pessoa sai em vários lugares, né? Mas assim, você basicamente usou um cursinho só, você comprou material avulso. Assim, eu tenho uma assinatura do Estratégia, mas realmente eu fazia, por exemplo, nessa semana de fiscal para auditor, eu comprei o curso de economia do direção, né? Eu acho que é Getro o nome dele, se eu não me A engano. Getro Coutinho é o melhor, assim, um dos Isso. melhores que tem, né? Aí nessa semana eu reforcei a economia com ele, então eu comprei o pacote dele, sabe? Eu assinei a Escola de Exatas de Guilherme Neves desde a Polícia Federal. Então, assim, realmente, porque um cursinho eu acho que ele não consegue ser 100% em todas as disciplinas. É bom você ter um Então, cursinho assim, porque é a base, né? é Quando a não tem, base, exatamente. onde não tem nada, pô, surgiu uma matéria nova, você já sabe que tem lá, né? E assim, quando eu também via questão de entrevista dos aprovados e tal, e assim, eu via que muita gente ia para PDF, só PDF, tem gente que nunca. E comigo era diferente, eu era muito flexível. Eu acho que eu fazia muita questão, mas, por exemplo, eu preferia assistir uma aula de Adriana do que para o PDF de português, por exemplo. Eu nunca Alguns abri, professores, você falou do Silvio eu Santos, nunca. por exemplo. O Silvio Sim, Santos te faz pular etapas. Tipo assim, você vai quebrar a cabeça para um cara vai. exatamente. Tanto que quando você olha o PDF, depois de você assistir uma aula do Silvio Santos ou de uma Adriana Figueiredo, tu, sei lá, É parece que totalmente. aprende. E é engraçado, nessa semana, aí Silvio fez aulas de revisão, ele falou, essa semana vai ser diferente, agora a gente sabe que vai cair, vai vir isso, isso, isso. Ele deu 2 aulas de revisão, que assim, eu assisti videoaula, eu era bem flexível em relação a isso. Até disciplina que eu não gostava muito, direito empresarial, eu ia para a reta final do estratégia vendo a videoaula, e depois que ia fazer questão, porque, assim, existe um português do CESP, da FGV, são vários. É como se existissem vários português no mesmo, né? É porque a FADESP, em algumas disciplinas, ela se manteve. Por exemplo, português, ela foi dentro do padrão.
Já tributária, ela se aproximou muito da ESAF, com praticamente de 20 questões, 18 só jurisprudência, uma jurisprudência desconhecida, porque e eles pegaram, porque a questão é que eles não pegaram só o julgado assim da decisão principal, eles pegavam um comentário do ministro na decisão. Eu fiz. E Isso é aí, bem difíceis. desconhecido totalmente. E aí foi quando surpreendeu, sabe? Contabilidade parecia com FGV, ESAF, era mais um estilo. Auditoria, ela deu uma surtada lá. Aí você montava seus resumos como? Tu gostava de fazer digital, fazia, escrevia à mão. O pessoal hoje em dia tem mapa mental, Anki, você baixava o que já estava pronto e complementava, fazia tudo do zero. Como tu fazia? No começo, na Polícia Federal, eu ainda fazia muito resumo meu, sabe? Eu acho que tem várias etapas, né? Da gente estudando para concurso. E aí, já no Pará, eu preferia pegar um resumo pronto e já. Porque eu acho que hoje tem tanto resumo bom, sabe? E você pegar e reler várias vezes o resumo acaba sendo mais eficiente do que você que ainda não tem tanta experiência ou às vezes maturidade naquela matéria de selecionar o que é mais importante, ou até talvez o tempo que você vai fazer isso, talvez não tenha um custo-benefício muito bom, sabe? Então, por parar, eu fazia muitas questões, mas resumo eu pegava de outro pessoal. Legislação, eu gostava de legislação esquematizada, aí eu comprava separado. Eu comprei daquele Yoshi Serei auditor do Instagram, Hoje, que ele ó, faz. O curso dele de economia realmente foi muito bom, porque economia veio muito pesada para fiscal, sabe? Foi surpresa total. E eram aí, na 5 questões semana, para fiscal? eram só 5 questões. Só que como tinha o mínimo, né, tinha que Ah, tinha o fazer no mínimo. mínimo E duas. Aí o anulou, não teve problema que anular umas questões para mas anularam depois duas ainda, aí meio que duas, né? colocou todo mundo na briga de novo, né? Mas na hora a gente nunca acha que vai anular, né? Porque a gente É fala, cara, verdade. mas se eles passar batido, se tiver É, alguma porque o justificativa. pessoal falou que se não anulasse, sei lá, ia dar merda, um montão de gente não ia conseguir, né? É porque assim, tinha uma questão lá que, por exemplo, tinha 2 gabaritos. Qualquer professor que respondesse, por unanimidade, tinha 2 gabaritos. Então, assim, se não anular, vai ser judicializado, né? Aqui em fiscal, eu tinha que fazer no mínimo 2 questões, e eu só, pelo gabarito preliminar, só tinha feito uma, e aí eu já fiquei com o coração a mil, E né? era 2 de 5? Mas aí o negócio foi que veio muita questão estranha, sabe? Uma questão com 2 gabaritos, aí uma fora do edital, aí outra com dupla interpretação. Então foi uma prova muito estranha para fiscal. É tanto que pelo gabarito preliminar, assim, eu não teria feito o mínimo, por exemplo, sabe? Depois acabou que deu certo, anulou. Eu acabei fazendo em fiscal, mas na hora você acha que não vai anular nada. E aí você fica, já perdi uma, né? Assim. O bom de, igual o teu caso lá, você vai auditor. Aí o pessoal tem a expectativa de chamar bastante cadastro de reserva. Só que quem teve mais de uma pessoa que passou para fiscal e auditor, então a pessoa só tem como ocupar uma Tiveram vaga, né? 30 pessoas. Aí, 30 pessoas. Então as pessoas Estão vão falando que ocupar vão uma chamar o vaga, vai cadastro acabar reserva. sobrando pro outro, né? Não, por isso que, por exemplo, BH, eu deixei de fazer porque o Pará realmente ele dá uma oportunidade assim única, você fazer 2 provas, salário muito parecido e conteúdo praticamente o mesmo e um auditor cento e tantas vagas considerando o cadastro de reserva, então realmente e lá eles têm expectativa de chamar, né? Todo mundo do cadastro de reserva estão expectativa até de chamar agora em junho todo mundo. Assim, na PF eu não tinha noção, tanto que era difícil, então eu estudava na cega, assim. Eu via muito videoaula, nessa época eu também não fazia muita questão, então foi bem no início, assim. E já para auditor, eu fazia rodadas avançadas, do estratégia, ali tinha disciplina que veio ao mesmo nível, então ajudou muito. Simulado, assim, qualquer que tivesse, assim, eu fazia, porque vai surgindo vários simulados, né? Vários que vão fazendo simulado à parte, eu fazia simulado do grampo fora, comprava. Os Eu simulados ficava bateram com a prova? o do rodadas avançado em algumas disciplinas, por exemplo, o direito constitucional foi o mesmo nível. E assim, as disciplinas que foram surpresa foi para todo mundo, né? Todo Mas mundo, né? o rodadas avançadas do estratégia ele ajudou, porque eles pegam um pouco mais pesado, sabe? Então já ajuda se a prova vir um pouco inesperada com uma banca pequena, então já dava um norte, assim, se vir um pouco pesado. E o
Mas você, como que tu montava a tua estratégia de estudo? Tu terminava a disciplina toda para entrar em outra? Você parava ali no meio, tipo assim, eram 10 PDF, lia 5 e começava a revisar. Como que tu fazia? Como que era a tua... Como que, por exemplo, tu vai pensar assim, ah, vou me planejar 2 meses para estudar. Ou você ia decidindo ali durante aquela semana, de acordo com a dificuldade, como que tu organizava? Como que essa Eu não mente era. de 22 Ah, anos pensava a sua preparação? eu, eu não era muito organizada assim, sabe? De domingo, planejar tudo. Eu estudava o que eu estava mal. Eu fazia umas 5, 6 disciplinas por dia. Então, eu estudava 4 horas, ia para academia, voltava e fazia outras 3 disciplinas. Eu fazia mais ou menos isso. Mas eu não era muito organizada, sabe, no meu planejamento. Eu não tinha. Eu não posso ter noção, não tinha noção que hoje eu vou estudar TI, não sei o quê. Eu fazia muita lei seca de legislação, muita questão, aí para a economia. Eu acho que isso, eu não fui um exemplo, não, sabe, de organizar simulado. Eu fazia muito simulado. Eu via que eu não estou muito bom em TI, então naquela semana eu já reforçava, mas assim, num dia eu não estudava uma matéria, eu estudava 5, 4. Às vezes eu fazia simulado durante a semana. Quando foi no finalzinho, eu falei assim: se eu fizer, porque os rodadas avançadas eram assim 10 simulados, vamos supor. E aí eu comecei a fazer durante a semana também, porque aí eu pensei, se eu conseguir fazer num tempo menor, em 3 horas, por exemplo, a prova toda, na hora, porque lá tem um cansaço extra, né? Nem se compara. Então você tem que simular uma coisa mais restrita, sabe? Se você vai fazer o simulado, se no dia eu vou ter 5 horas, tenta fazer em 4, depois tenta fazer em 3. Vai trabalhando essa questão do tempo, porque se você trabalha muito no limite no dia, lá tem um desgaste, assim, às vezes você tem surpresa de uma matéria que está muito difícil, exatas vezes muito difícil, então quando isso talvez já mexe com o seu psicológico, você não acaba tendo a mesma rapidez do que em casa. Então acho que foi um dos pontos de acerto, eu trabalhava com tempo bem reduzido, então às vezes o simulado era para durar o dia inteiro, manhã e tarde, eu fazia só durante a manhã, por exemplo. Eu corria um E, pouco mais para dar e tempo. lá no dia também tem as surpresas, assim, às vezes a cadeira não é tão boa, a mesa, Exatamente. que querendo ou não, no simulado a gente faz simulado na mesa que a gente gosta, na cadeira que a gente gosta. É, Eu caneta. levava 2 canetas diferentes, uma para o gabarito e uma para fazer questão, uma mais fininha. E no dia, para você ter noção, quando eu saí da prova de fiscal, eu fui comprar remédio, porque meu pescoço eu não conseguia levantar, assim, o Isso é cansaço normal, do aquela dia, não tensão se aqui, né? compara, aquela tensão. Então, assim, tanto que teve gente que foi só fazer auditor que achou o fiscal mais fácil. Eu digo, não, gente, vocês fizeram em casa, o fiscal estava muito difícil, estava estranho, assim, sabe? Ah, A gente fazer fala, questão em casa e no tech é a coisa mais legal do mundo, né? Tu ali. exatamente. No TEC, você faz legislação, principalmente quando é certo e errado, você faz 200 questões rapidinho, sabe? E na hora não é assim. E na hora, e quando você erra no tech, a pessoa fala assim: ah, dei mole, mas isso aqui não ia errar, não, pô. Isso Não, aqui. exatamente. Eu errei questão assim que eu digo, meu Deus do céu, o que foi isso? Porque sempre tem aquela questão, né, que você vê no finalzinho, ou um detalhe, uma vírgula que você não viu em português. Então, você se trabalhar num tempo menor, eu acho que na hora essas adversidades que vai acontecendo já ajuda de você, pelo menos em tempo eu estou tranquila. É tanto que mesmo a prova foram 70 páginas de prova, juntando manhã e tarde, sabe? Como estava 70 muito cansado. páginas, cara. Pô. 35 de manhã, deu em média 35. Assim, era uma prova muito extensa mesmo. E aí, como eu estava com essa questão do tempo tranquilo, eu consegui terminar a tempo, mas eu via muito comentário assim de que eu sabia fazer essa de exatas, mas não deu tempo. E aí é um vacilo que eu acho que você pode evitar, sabe? Sempre trabalhar numa situação pior. Porque assim, no dia não tem condições. O simulado em casa não é a mesma coisa lá. Por isso que eu acho válido assim, você ir fazer um pós-edital, eu não tô, porque às vezes o pessoal, eu não estou com 80% de acerto, acha que não está preparado, sabe? É normal, você pega um pós-edital de você fazer Amazonas, vai lá, ganha experiência. Tem gente até em questão de não perder porque marcou o gabarito errado, questão do tempo, a questão de se trabalhar. Eu tenho uma mania de fazer português depois de ir no banheiro, sabe? Então você vai vendo essas questões de que melhor se encaixa com você.
até uma hora que você faz. E auditor é engraçado, porque como eu sou muito ansiosa, eu preferia estar estudando até entrar na sala para não estar pensando, será que vai vir mais difícil? Cada um tem seu jeito, né? E aí eu estudava até entrar. E eu me lembro que eu estava indo no Uber e estava revisando o direito civil, prescrição, e uma das primeiras questões assim foi, eu digo, parece que a prova era para você também, sabe? Porque eu acho que tudo influencia, sorte, azar, tudo junta para ser o seu dia. Quando eu saí da prova, o dia auditor já estava, mãe, acho que deu certo, foi totalmente diferente. Você sente que a prova é para você. Só que como eu não estava acompanhando, eu não tinha noção que tinha, assim, segundo lugar, jamais eu pensei que eu passaria em segundo lugar, jamais Lá mesmo. são 6 meninos, não, são 6 pessoas, né? 5 meninos e uma menina, que é você, né? Eu vi isso também. E assim, eu só olhei de olho na vaga para ter uma noção assim, como é que tá o primeiro lugar, o segundo lugar. E eu vi, aí o primeiro lugar de gente, esse menino não existe, ele gabaritou quase tudo. Mas aí eu tava no meu TCC e tentava não pensar nisso, sabe? Eu digo, não, um problema de cada vez. Você falou duas coisas que muita gente fala que fica nervoso, né? Às vezes por gerar expectativa ou então fica com muita ansiedade. A primeira é só querer fazer prova quando está extremamente pronto, né? Ah, não, eu tenho que Não, estar com tantos por cento, fechado o edital. Cara, às vezes isso nunca vai acontecer, né? isso nunca vai acontecer. E se você falar assim, ela é segundo lugar, não cai a ficha assim, sabe? É como se fosse uma coisa muito distante até você ver seu nome. Você nunca se sente preparado. É tanto que, assim, antes de sair o resultado, eu falava, mãe, será que eu acho que se eu marquei algum gabarito errado, se você sempre acha que não vai dar certo, sabe? E essa questão de você ter tantos por cento, isso é muito relativo. Eu acho que às vezes você. Tem gente que, por exemplo, faz 20 mil questões, mas não, assim, num dia você está zerado, todo mundo começa do zero, então você tem a tranquilidade. Tem gente, aquela prova vem para o que você mais estudou, vem a parte difícil, por exemplo, vem muito difícil em exatas, mas era a minha parte forte, sabe? Isso tudo influencia. E se você me perguntar, eu vi direito empresarial, eu vi 20% de direito empresarial. A segunda coisa que tu falou foi, na última semana deu um gás ali em economia e até o minuto entrando na prova tava ali revisando e buscando alguma questão, né? Isso fez a diferença, né? Tu abriu a prova e já tinha questões lá, né? Exatamente, por isso que eu acho que a prova vem para você, sabe? Porque jurisprudência do constitucional no dia anterior, eu revisando no hotel, caiu. Foi muita coisa que fez dar certo. Muita coisa que eu revisei durante a semana de jurisprudência, de tributário, caiu. Porque, assim, auditor foi mais fácil, porque eu sabia o que ia enfrentar. Eu sabia que vinha 70 páginas, eu sabia que a economia. Então, durante a semana, eu ia me ajustando no que eu fui mal, sabe? Quando eu fui em fiscal, que eu fiz a prova, eu achava, até hoje, eu acho que tem 2 gabaritos ali em ética. Até hoje, assim, foi uma surpresa lei fora do edital, e aí você. E é uma coisa que eu não gosto muito de ver, que eu acho que atrapalha, o pessoal sai da prova e vai ver o gabarito preliminar, dos cursinhos e Nossa, tá tal. louco, cara. Não, e aí, se você for ver, tem cursinho que, pelo gabarito de ética, não acertou quase nenhuma, sabe Não, o como é? pessoal E aí fica você já fica assistindo. mal. Ao invés de estudar, vamos supor, quando é prova, faz a prova sábado e tem prova domingo, fica olhando o gabarito preliminar do sábado. E eu O acho cara que fica. eu não fui olhar o de olho na vaga por isso, sabe? Porque eu já passei por causa de eu estar dentro das vagas no Ceará, de uma quantidade bem em folga pelo de olho na vaga, pelo gabarito preliminar do CESP, e aí com o gabarito oficial tiveram mudança de outro gabarito, e aí me prejudicou total, perdi ponto e fui para 80 e pouco. Então, assim, essa Não vale a questão, pena principalmente gerar quando é certo e expectativa. errado, não vale a pena. Eu O acho gabarito melhor preliminar você já é difícil. Aí, e aí eu não vejo total, assim, quando eu saio da prova eu me desligo, porque, assim, não, você não pode mais controlar, sabe? Você não tem mais como, você só vai ficar mal, e principalmente com uma prova que tinha no domingo outra, então, no hotel era absurdo, assim, o pessoal já desistindo, porque pelo gabarito preliminar do cursinho tal, eu só acertei tanto, e eu, gente, calma, tem recurso, tem e, assim, essa questão de você ter o psicológico, eu acho que depois que você passa por uma prova do CESP também, você fica mais maduro de não ligar para
gabarito preliminar, porque muda 10 gabaritos e você fica sem entender nada, sabe? Porque esse errado ele é muito complicado, né? Porque, na verdade, se você tem 5 acertos e tem mudança de gabarito, você passa a perder 10 pontos, na verdade, né? Porque você Vira deixa de 10 pontos de ganhar, diferença. então, assim, é um absurdo que muda, sabe? Entre gabarito E aí, se o preliminar, cara ficar oficial. olhando o gabarito de cursinho, depois olhar para eliminar, não, vai ficar só sofrendo, é só sofrimento. É, exatamente. E às vezes ele É, perde o foco para estudar para outro, né? Porque a gente teve o Pará, agora já tem Amazonas, né? exatamente. E logo É, depois, lá, quando acabar Amazonas, tem gente que pode fazer Bahia, para algumas pessoas vale a pena. Mas a gente já tem Minas Gerais e Mato Grosso sendo falado, e daqui a pouco sai o edital, e aí o cara tá sofrendo ainda naquele concurso lá de trás e tá só perdendo tempo de estudo. exatamente. Eu acho que as pessoas têm que dar o máximo até onde eles podem controlar, sabe? É, mas depois não tem muito o que fazer. É, eu perdi posição em Roraima por conta de idade. Eu não tinha muito o que fazer. Como que foi em Roraima? Tu empatou ali? É porque quem empatava em legislação tinha um critério de desigualdade que um era a idade, né? Quando empatava. Que E isso? aí, e aí eu não ganhei de ninguém, né? E aí eu perdi uma exposiçãozinha, uns 10, eu acho. E aí pronto, eu acho que foi bom Roraima para mim, porque eu falei, outra vez que eu bati na trave. Então, o Pará eu dei meu extremo, assim. Eu estudei o Pará, assim, o máximo que eu pude foi pro Pará. E tu é de onde? Você acabou não falando. Ah, eu sou da Paraíba, Campina Grande. Você faz Sergipe um. eu acho que foi uma oportunidade única, assim, porque ficou. Tanto que eu me inscrevi ainda para Sergipe, mas eu tinha a apresentação do TCC no outro dia, aí eu não fui fazer a prova, mas Sergipe ficou muito escondidinho, eu acho, porque ficou É. BH, Pará e Sergipe na outra semana, assim, sabe? Ficou muito escondido. No final, assim, só 1.000 e pouco fizeram a prova de Sergipe. Aí. E aí, Uma pô, oportunidade imagina, muito o boa. cara. Ele deu Até essa. a sorte ajuda, assim. Tem gente muito mais preparada que eu hoje, mas o psicológico pesa muito para ele, sabe? Acho que porque quanto mais tempo você vai estudando, mais vai pesando. E assim, eu tinha a meu favor de eu ser muito nova, minha mãe me apoiava muito, então assim, se der errado, eu tinha a tranquilidade de que tem Mato Grosso, tem Minas Gerais, então eu nunca via o fim do mundo naquela prova, sabe? Por mais que eu tivesse estudado muito, eu sempre achava, não, vai ter outra prova, vai surgir outro estado e tá tudo bem. Não, você não tem como achar que tá no final do mundo com 22 anos. Você tem um É, montão de concursos para tentar ainda. Uma outra coisa que eu gostei de você ter falado foi que provavelmente quando tiver Receita Federal, analista e auditor não vai ser no mesmo dia, né? Então, pelo que a gente e já é uma conversou aqui, vale oportunidade. a pena fazer os dois, né? Eu acho que o meu segundo lugar de auditor se deve à prova de fiscal. Porque eu me ajustei onde eu estava mal na prova de fiscal, sabe? E eu sabia o que esperar. Talvez se o auditor tivesse sido primeiro, por exemplo, eu não tinha ficado em segundo lugar. E teria me dado melhor em fiscal, tá entendendo? Fiscal ter sido melhor foi o meu ponto forte, assim, para auditor. Porque eu sabia o que eu ia enfrentar. Então, isso ajudou demais, de pelo menos você ter uma noção de onde eu preciso melhorar durante essa semana. Porque, assim, não dá para ver tudo. Mas tem coisa que é uma decoreba de curto prazo, por exemplo, caiu decoreba de prescrição, aquilo, de 1 ano e tal. É uma decoreba que eu vi no Direito Uber, civil, sabe? né? De direito civil. Então, tem coisa que dá para resolver em pouco tempo. E lá, tem coisas que você só descobre lá. Por exemplo, lá no Pará, as escolas tinham ar-condicionado, essas coisas, era ventilador, como que é? Lá tinha ar-condicionado, assim, em relação à cadeira foi bem tranquila. Ah, Nos dois lugares que eu fiz, tava até muito frio, né? Sempre tem isso, né? De você levar casaco, porque o pessoal bota num frio absurdo. Do ar-condicionado, assim, sabe? De saber que você tem que levar uma camisa, assim, que esquenta um pouco, porque você, por exemplo, na primeira prova fiscal, eu tava em cima do ar-condicionado. Aquele frio, assim, absurdo. Até a roupa que você vai no dia, de você ter cuidado com a questão da calça, na hora de passar, né, o detector, tudo isso você só vai ganhar experiência indo. Tem gente que nunca fez prova com detector, né? Porque tem muito concurseiro que só fica ali estudando e não enfrenta a prova, né? Fica esperando E eu acho que a esse. dica boa é você fazer uma prova, por exemplo, igual o Sergipe, que não está sendo tão falado,
Porque você, mesmo não estando, sei lá, com 80% de acerto, você não estando mais avançado, é uma oportunidade assim que, principalmente quando é uma prova que vem diferente. TI vem muito diferente, mas está vindo diferente para todo mundo. Então, eu sempre pensava assim: se está vindo diferente que não está sendo cobrado, é uma oportunidade que todo mundo vai começar a ver do zero, sabe? Você se ligava muito, por exemplo, você tem um estilo de estudo que é o equilíbrio de pratos. Você tem várias matérias que você tem que estar boa, aí tu percebe que aquele prato ali está começando a girar menos, É, aí tu vai lá e gira, e não precisa ser tão organizado, mas na verdade mentalmente está tudo organizado na tua cabeça, né? Tu sabe as matérias que você precisa é. aprender mais. Mas você ficava preocupada com esse lance aí de percentual, ficava medindo, ou você ia percebendo a necessidade de aprofundar mais um assunto? Fazer muita questão, eu acho que o meu percentual nunca passou de 85%. E essa questão de você se fixar, se comparar muito, é complicado, porque aconteceu até uma coisa engraçada, porque o terceiro lugar, ele ficou em terceiro lugar em fiscal e em auditor. Porque a gente acha que a O concorrência, Guilherme, né? assim, é, eu achei engraçado, porque ele ficou na mesma posição, né? E a gente sempre acha que a concorrência tem que ser melhor que tal concorrência. Mas por mais que clichê que seja, a concorrência é você. Porque eu vi isso pelo meu resultado de prova próxima. Por exemplo, eu fiz Aracaju, aí fiquei 70 e pouco no gabarito, no comecinho, antes de título. E aí em Roraima foi 10 posições de diferença, sabe? Muito prova próxima, geralmente você tende a ter uma mesma colocação. E acaba que essa questão de você se comparar tanto, que tal pessoa fez 20 mil caixões, tal pessoa, acaba lhe afetando, acho que não constrói O nada, sabe? Instagram, ele tem que servir como uma motivação, né? O Instagram que gera muito isso. Porque o único lugar que. Ou é o WhatsApp, Telegram ou Instagram, né? Se a pessoa não tiver em grupo do WhatsApp, não tiver em grupo do Telegram, ele vai ficar se comparando pela galera do Instagram, né? E o que o Instagram coloca, cara, assim, muitas das vezes pode estar te deixando para baixo, né? E às vezes é melhor ou seguir outras pessoas ou desativar por um tempo, né? Porque você tem que estar com a mente blindada para só Nada, estudar, né? E só ver coisa exatamente. motivacional, né? Se for para ficar. E assim, eu acho que a qualidade dessas questões que você faz, e não só a quantidade, acaba lhe ajudando muito mais, porque assim, tem dia que realmente eu fiz 9 horas, mas tem dias que eu não consegui estudar meia hora, sabe? Então, tem altos e baixos, mas eu tentava estar todo dia, eu ficava naquela, não, eu tenho que. Quando eu estava mal, eu dizia, não, vou ver uma videoaula de Adriana para manter o ritmo. Mas vários dias eu não consegui bater 8 horas, teve dia que eu bati mais de 9, então isso é muito relativo, sabe? Você tenta manter uma média, mas no Instagram tem gente fazendo 10, mas espera aí, talvez ele já está experiente, já está só fazendo questões, ele está só estudando, não está trabalhando, então cada um tem seu caso. Eu acho que a única coisa em comum dos aprovados é a questão de fazer questões. Mas assim, tem gente que vê videoaula, tem gente que vê só PDF. Se você tem que ser flexível de achar que tal pessoa deu certo para E ela, tem os talvez não dê momentos certo para também, né? você. Às vezes o cara tá no momento de ler mais PDF, depois ele tá no momento de assistir mais vídeo de reta final, outros momentos Exatamente. de ler E mais tem resumo, né? e eu acho que tem várias fases, né, Gi? Você no comecinho você não sabe muito, não tem maturidade de estar só em questões, seu percentual vai ser baixo, é natural. Se eu vejo sociedade anônima de direito empresarial, que é complexo, que tem muita decoreba, e vou fazer questões, meu percentual também vai ser 60%, vai ser baixo. Porque as questões ali também servem como aprendizado, né? Então, é só mais uma fase, Exatamente. né? Você leu Então, a teoria, vocês fazer se as questões. adaptando, decorar, principalmente questão de legislação, que é muito decoreba, e se ele mudar uma palavra, o negócio já muda totalmente o gabarito, fazer questões vale fixando. Então, o TEC me ajudava muito nisso, de ir decorando. Se eu via direito empresarial, sociedade não, tem muita decoreba. Então, eu ia para muita questão. Mas eu já não fiz muita questão no que eu era boa, por exemplo, exatas. Eu fazia bem menos questões, porque eu via que eu ia ficar na mesma, sabe? Então, eu treinava mais questão de tempo de resolução do que novas questões. Eu acho que se você fizesse BH, tu ia passar bem também, porque a prova de exatas lá, ela foi rápida.
Não necessariamente difícil, entendeu? mas para rapidez, né? Mas aí eu não fiz Rapidez. BH porque, como eu Foi ainda no não mesmo estava dia, numa né? colocação boa, como eu ainda não estava dentro das vagas, assim, com folga de você ter essa tranquilidade, né? BH era pouca vaga, e aí você nunca acha que está preparado. Eu digo, não, não vou passar em BH, é melhor eu ir para Pará, que pelo menos eu fico no cadastro de reserva. Eu pensava isso. Você tem mais ou menos uma indicação assim, por exemplo, português você falou Adriana Figueiredo, Ah, eu né? acho ela melhor. É. Tem mais alguém? Você, Assim, português? porque a Adriana, ela lhe ajusta para, por exemplo, se você vai fazer uma prova da FGV, ela lhe ajusta para a FGV. Se você for fazer uma prova do CESP, ela lhe ajusta para o CESP, sabe? E do mesmo jeito, Ela tem o Silvio. perfil de ser uma professora que faz questões, né? A, Ela não a é. aula dela é só praticamente assim, ela dá bem pouquinho de na reta final, principalmente, bem pouquinho de resumo do que o que é a adjunta adverbial e é mais aplicada a questão daquela banca. Então, por isso que você vai se ajustando muito à banca em si, sabe? E Silvio, direito. ele é sem comparações, né? Silvio, ele É, a de contabilidade. contabilidade não dá, não tem como comparar. Ele é muito Vamos bom. imaginar hoje. Hoje você, Isadora, começou hoje a estudar. Com a sua experiência de ter praticamente ficado dentro das vagas lá de Roraima, perder só na idade, ter passado na PF, ter passado em dois concursos fiscais, tudo isso com 22 anos, né? É, hoje você pegaria quais matérias? As cinco matérias assim. Eu faria português com a Adriana, contabilidade com o Silvio, assinaria estratégia assim, para essas matérias de direito funcional, já começar a pegar exatas, a parte. Eu acho que estatística, uma hora ou outra, vai entrar, né? Então, quanto mais cedo Caiu entrar, estatística no Pará? caiu Caiu estatística e tudo? É, matemática. estatística, matemática financeira e raciocínio? Não, só o raciocínio lógico que não caiu, mas É estatística. assim, normalmente raciocínio lógico não cai muito para fiscal, né? Cai mais matemática É, financeira e estatística, né? matemática financeira geralmente sempre cai. É porque, assim, tem matéria que uma hora ou outra você vai ter que ficar bom, sabe? Então, se você ficar muito bom em contabilidade, em estatística, que geralmente o pessoal não gosta, lá na frente aquilo vai ser um diferencial para você. E quanto Então, tal pós-edital, você não precisa estudá-la tudo, né? Você tudo, já é exatamente. boa, né? Estatística, eu assim, mal vi vídeo, era só questão, não pode editar, porque eu já tinha terminado. Então, tem coisa que uma hora ou outra você vai ter que enfrentar. Então, quanto mais você. Eu acho que um dos pontos positivos que eu consegui fazer é sempre tentar trabalhar numa situação pior. Desde o simulado, um tempo mais curto, economia eu já tinha visto antes, sabe? Mas para quem está iniciando, eu acho o PDF pesado, sabia? É pesado, né? Eu acho pesado de você. Porque assim, você vê um PDF, mas tá, você vai levar quanto tempo para entender aquele PDF? É, hoje em dia Talvez, os vídeos estão muito bons, né, cara? Hoje em dia é, às vezes você vai estudar Simples Nacional, aí você vê um vídeo de um professor que quando você vai para o PDF, quando você já está com uma maturidade melhor, você passa aquele PDF muito mais rápido. Tinha PDF que eu conseguia terminar em eu- 2 horas. hoje em dia a gente Tanto tem que essa eu vi seu possibilidade, resumo né? do Simples, eu vi sua. Você fez uma aula, né? Em PDF também para o Tech. E eu via que muito do seu esquema lá era de uma questão. Eu É, tem vi que muito fazer disso. isso hoje em dia. Aí você tem direito administrativo, pra galera ter uma noção assim. Eu gostava muito do Antônio, Antônio, que ele é do Estratégia, ele é do TCU. Ele dá aula lá. eu não conheço, não. Eu conheço só o Ebert. Herbert também é muito bom. Eu gostava muito do. Sabe uma coisa que eu gostava de assistir durante a semana? A Hora da Verdade. Me Olha, na verdade, ajudava muito bom. muito. Que ele dá aquele punk assim do que talvez seja a prova, pela experiência deles. No dia anterior eu costumava ver o aulão de véspera, me ajudava assim, porque no dia anterior você está em PDF, é muito cansativo, você está sentada, sabe, vendo muito PDF. E assim, no dia anterior é um mundo para você revisar, não dá. Então você vê um aulão de véspera de Silvio, que já tem muita experiência, ele começa a aula assim, dizendo: oh, eu vou te dar as questões de amanhã, e ele acerta muito. Então, você pegar um professor com muita experiência, ele encurta muito o caminho, sabe? Eu já vi o Silvio Então, me Santos ajudava. acertar as 10 questões da prova.
para Teresina e Maranhão, ele acertou todas as questões, tem noção? Em Minto, contabilidade da Maranhão eram PF, 15, ele acertou 14. E em em Teresina contabilidade da eram 10. Polícia Federal, ele acertou 90%, eu acho. E aí, então, Assim, eu você vi é a da prova no dia teoria anterior. de que vale a pena pegar uma base forte naquelas disciplinas que sempre vão aparecer, que são exatas, contabilidade, português, direito administrativo e constitucional. Pega uma base forte nessas, né? E aí fica mantendo ali com videoaula, uma hora da verdade, uma reta final e questões, bastante questões, né? E essas outras disciplinas você estudou mais no pós-digital, tipo economia, civil, empresarial? Eu acho que por eu estar vindo de outras provas, né? Então, eu vi direito empresarial para você fazer Ceará, tá entendendo? E já ia. Porque quando você vai fazendo a Absorvia, outra né? prova, você já vai absorvendo melhor. O primeiro contato de direito empresarial ele é muito pesado, então eu ia para videoaula. E aí, já no próximo concurso, por exemplo, eu já tinha facilidade de estar só com resumo. Eu também, aquele passo estratégico de estratégia, eu usava muito para revisar questões, por exemplo, Hoje o de texto estratégia concurso é bem importante. completa aquela assinatura deles, né? Mas tem tudo lá, né? Se o cara quiser, tem trilha, Então, tem pasta teste, tem rodadas avançadas, tem PDF, PDF simplificar. Os caras se perdem no material lá se ele quiser, né? é verdade. Hoje é Aí muito. vai de você se conhecer, assim, saber, o passo estratégico, porque tem gente que gosta só do PDF mesmo, né? O passo estratégico é como se fosse um resumo do PDF, do mais importante. Eu acho que o Então, pessoal quer tem, muita resposta pronta. Tipo assim, que eu estudo? Tipo assim, ele não testa, entendeu? no Testa, teste, olha o exatamente. passo, olha o PDF simplificado, vê uma videoaula do cara lá do direção, do GRAM. O GRAM é muito focado em vídeo, sabe? O pessoal quer muita resposta pronta, né? O pessoal não se dá tempo de ver que às vezes ele se adapta de uma outra forma. E agora, E assim, tem questão que valia pouco, mas eu precisava, tá bom. A economia eram só 5 questões, mas tinha o um mínimo. Já tem prova que não tem um mínimo, então você pode deixar totalmente de lado a economia que é muito extensa para 5 questões. Se fosse uma prova sem mínima, eu não teria focado muito em economia. Tinha ido mais para videoaula de reta final e tentar acertar duas. o fiscal fez você ficar desesperada com economia para Desesperada. auditora. Cara, quando a gente saiu da prova, tava sobrando vaga de olho na vaga. Tava sobrando, porque o pessoal não tinha feito o mínimo. Tava zerado em Tá economia. tudo vermelhinho lá, né? Tava tudo vermelhinho. Eu falei, cara, se próxima semana for boa em exatos, não sei o que, não fizer o mínimo em economia, tô fora. Então, foi bem desesperador a economia para mim nessa semana. Porque era Você engraçado, porque já ao tinha mesmo conseguido o mínimo tempo, no fiscal? No gabarito fiscal eu tinha preliminar? acertado uma. Por isso que eu Ah, tava com uma. medo também. Eu precisava acertar duas. Por isso que eu tava com medo. E era engraçado, porque você tá na semana de, assim, de revisão, não sei o quê, e eu tinha que estar focando numa disciplina de pouco peso, porque a economia tinha muito pouco É. peso. E aí eu tava estudando e eu falava, então eu vou errar as outras questões. E, assim, a mente da gente que ainda não passou é muito complicada, porque você. Teve mínimo em todas as disciplinas? Isso, cada disciplina você tinha que acertar 40% e no Caramba. total 60%. Mas aí no total Maria faz, né? O problema estava nesse mínimo E não tinha grupo, né? Tipo assim, às vezes você tem economia com empresarial, aí o grupo não tinha, né? tinha uma lá que era administrativo, civil e empresarial. Aí você tinha que fazer o mínimo da GES, acertar 40%, mas era um assunto mais diversificado, mas a economia era só 5, assim, duas a gente acha pouco, né? Mas de calcular, é uma coisa assim que geralmente a gente descobriu durante a semana, para você ver como eu fiquei com medo da economia. A gente descobriu que eles tinham imitado uma banca, eu acho que é ENAP, é um nome assim, eles fazem prova de economia para o pessoal É, como se fosse. para Ministério Eu da Economia, eles tinham feito uma prova parecida com essa banca, que que é a prova aqui do meu estado, ela foi mínimo. E, cara, eles não anularam nada. E foi FCC. E de 50 vagas só passaram 24. Olha que coisa. E foi mais ou menos. Porque a forma de estudar para uma prova com mínimos é um pouquinho diferente, igual você é falou. Às vezes diferente. você está ali na última semana tendo que olhar um ponto fraco, né? Um ponto fraco. Deixando de ganhar mais pontos no total para não ficar no mínimo, Não, né? exatamente. E aconteceu que na outra prova de 2013 do Pará também aconteceu isso, de sobrar vaga, porque o Ó, pessoal ficou de fora em economia também.
E é engraçado porque tem Alagoas, por exemplo, eles pegam pesado em auditoria. Geralmente se repete cada estado, assim. A A banca prova parece que ela já olha o já olha. último concurso, né? Ah, eu acho que sempre tem alguém do seu lado, né, que lhe acompanha para, porque tem gente que acredita mais em você do que você mesmo, sabe? Foi minha mãe, ela foi assim, ela acreditava em mim, que alguma coisa que eu achava que era impossível. Eu estudava assim, mas se você for ver, você não vê muito aprovado da Paraíba assim, em auditor, nas primeiras colocações, então você nunca acha que vai ser você, né? E sempre tem alguém que é quem te conduz até lá, ou às vezes um namorado, no seu caso, né, sua esposa, você apoia ela também. E acho que você ter alguém assim. E mesmo você sendo nova, no meu caso, você também ainda vai ter gente de comentário negativo, sabe? Eu vi, por exemplo, ela não passou nesse porque ela não merecia. Então, eu acho que isso acontece com todo mundo, mesmo você sendo jovem ou não, sempre vai ter aquele pessoal negativo. Então, você se blindar com gente que confia em você. Eu saí da prova de fiscal falando, manhã não deu, eu só não fiz o mínimo em economia. E aí ela falava, não, mas vai dar certo, sempre anula. Vamos embora para o auditor, vai dar certo, Deus te abençoe. E assim, ela sempre muito positiva, acreditando em mim, sabe? Então, você ter alguém, assim, de que pelo menos lhe dê um emocional de talvez dê certo, mesmo que você nunca tenha essa garantia, né? De se sentir preparado, você ter alguém do seu lado, eu acho que e até os amigos assim que você vai fazendo no pós-edital, eles vêm falar, caramba, eu te conheci no Pará e você está em segundo lugar, e eu, cara, não acredito. Ela muito feliz por mim falando, cara, eu conheci a segundo lugar. Tem Eles, uma ele, comunidade, né, de concurso assim é, muito legal, né? os auditores, assim, o pessoal do pós-edital, você faz uma amizade assim, um apoia o outro, e não, vai dar certo. Gente, vai dar certo. A questão não é questão de você simplesmente não desistir. Uma hora vai dar certo, porque tem várias fases. E eu sou um pouco azarada, então eu já contava com um azar para mim. Eu dizia, não vai anular, e assim, eu não pensava numa prova perfeita que vai vir exatas, vai vir o que eu mais gosto, sabe? E já tem gente que a prova vem para ela do que ela sempre mais estudou. É aquela coisa, cada um tem. Você tem que contar com tudo, com azar, com sorte, com não mudar gabarito. Então, tem coisa que vai só até onde a gente pode controlar, sabe? O que não puder, parte para outra. Se não der certo, E a gente tem que Amazonas, se vamos embora colocar para nesse Minas risco, Gerais. né? A gente tem que estar É, lá para correr esse risco. Porque quando a gente não vai fazer os concursos, quando a gente não se inscreve, quando a gente não tenta, a gente já está reprovado, né? Já, a já gente já não está vai mais. reprovado. Não, e eu falava, eu não já tenho. Se eu não passar nesse. Continuo pobre por mais um tempo e depois passa no outro, não tem problema. E assim, essa questão de você, o pessoal do pós-edital, você cria um laço e de caramba, vai dar certo, porque assim, até você, seu nome é uma coisa muito estranha, você sempre tá naquela que vai ter o próximo concurso, e se acabar, o pessoal falando que só vai ter mais 2 concursos, você sempre tem aquela insegurança, né, quando está nessa fase. Parece que o Mas sempre concurso nunca mais vai ter, né? você parece que fica naquela sensação que depois do Pará não tem mais nada, mas não, calma. Tem Minas Gerais aí, tem Mato Grosso, uma hora vai pintar a Receita Federal, e é isso, porque assim, tem coisa que você não pode adiar, eu acho. Se seu forte hoje não é exatas, então tenta suprir isso rápido para quando, sei lá, vir a Receita Federal, aquilo já ser seu forte, sabe? Porque as pessoas ficam estudando o que gostam e ficam adiando. Não, sofre logo, fica bom logo nisso. Porque assim, você pode aprender qualquer matéria. Claro, tem matéria que você vai demorar mais, economia, tem derivada, você tem que ver. Vai demorar realmente. Mas devagarzinho, vai tentar um professor, tenta outro, tenta, se não deu certo o PDF, vai para videoaula. Não existe um caminho, né, para você ser aprovado. Você só tem que ir fazendo e se testando e vendo que está dando certo para você. Tem gente que tem aprovado que eu via em entrevista que falou que nunca assistiu 2 horas de videoaula. Só via PDF e fazia E dá questões. Tem certo gente. também. E dá certo também. Cada um E vai. Tem seu jeito. agora, uma coisa que o pessoal tem que tomar cuidado,
por exemplo, lá na minha época, assim, quando eu comecei, a galera só, eu mesmo só estudava por PDF. É porque não tinha vídeo, cara. Não tinha essa possibilidade que a gente tem hoje, tá ligado? Hoje, com o Exatamente. celular, eu acesso o aplicativo do TEC, do Que Concurso, do Estratégia Questões. E imagina, em uma semana, numa prova tão estranha, o que é que eu ia ver de contabilidade pelo PDF? E aí vem Silvio numa revisão final e diz, ó, vai vir isso, isso e isso. Dá todo um modelo que poderia cair. Então, assim, é muito mais rápido que eu ir sozinha prever uma possível prova do que um cara já... Aí ele tem um vídeo na internet falando assim, que tinha terminado o curso dele, tipo, em dezembro, e tinha passado em fevereiro, né? Assumido o auditor lá do Rio de Janeiro. Eu ficava, caramba, esse menino não teve nem tempo. E aí foi quando eu comecei a estudar durante a faculdade. E é engraçado que a homologação do Cefaz Pará é no dia da minha colação de grau, dia 29 de abril. Assim, teoricamente ainda não estou nem formada. E assim, é coisa de Deus mesmo, assim. É surreal quando acontece com você. Você fica, dá certo, sabe? Não é possível, não. E é legal que você é muito jovem, né? E tu vê, assim, hoje os jovens estão, assim, ficam meio perdidos, né? E é difícil, às vezes, com essa quantidade de informação, eles perceberem que eles podem estar estudando para um concurso de alto nível, eles perceberem que já podem estar pensando na carreira deles, ou fazendo um concurso para técnico, analista, concurso para auditor fiscal, concurso para PF, para escrivão, um montão de concursos da Polícia Civil. E tem jovem que às vezes fica meio perdido assim, ou porque é perdido mesmo, não procura, ou é porque não consegue chegar a essa informação dele, porque é tanta informação que vai chegando que E ele eu não acho que percebe. eles nem conhecem muito de concurso, assim. Porque Acaba não conhecendo, né? só vai conhecer depois que termina a faculdade, aí fica desempregado e fica, eu vou fazer o quê? Aí começa a pesquisar que existe Tem muito auditor da Receita preconceito, né? Acha que não vai Federal. dar para ele, acha que não é possível conciliar. Aí escuta uma história de uma pessoa que fala, não dá para fazer faculdade estudar para concurso. Tu tem, E assim, eu sempre fui muito disciplinada desde a faculdade, sabe? Tem que fazer e acabou. Mas assim, você começar o mais cedo possível é muito bom. Meu primo também, ele estava terminando direito, aí eu falei, cara, vai vir a PRF e muita vaga, assim, veio 2.000 vagas, querendo chamar mais, faz dar certo. Hoje tem muita coisa assim do finalzinho, né? Reta final, que acaba empurrando e dá certo. E acabou que ele passou também. E quanto mais ah, tempo eu é? acho que você foi, Pô, ele mas passou na essa família PRF. aí, essa família aí também. Eu falei, cara, tem muita vaga e. Porque assim, você. É muito difícil, né? O PRF, mas tanta vaga, tanta oportunidade, tenta pelo menos assim. E deu certo Existe mesmo. um meme assim no mundo dos concursos públicos que é o primo, né? Ah, o seu primo já Ah, passou. falaram isso. No grupo me zoaram, falaram, ah, ainda bem que eu não sou primo dela comigo. Cara, Aí eu falei, mano, ah, ser primo da Isadora é furada, gente. 22 anos, aprovada em 2 concursos fiscais. Eu acho que você é mais nova, hein, cara. Eu nunca vi alguém tendo passado tão cedo para um concurso de auditor. Para 2 concursos de auditor, né? Que é o fiscal de receitas e o concurso de auditor fiscal, né? Os dois lá têm essas competências, lá no estado do Pará, mas os dois ali têm o nome de fiscal, né? Um uhum. fiscal de rendas e o outro de auditor fiscal. E, pô, foi maneiro demais conversar contigo. O canal aqui é pequeno, mas eu criei o canal para basicamente conversar com a galera que eu conversava. Como você falou, aquela comunidade concurseira, na hora que você está estudando, na hora que você está viajando, na hora que você encontra o pessoal no hotel, na hora que você está ali no WhatsApp, na hora que você precisa de um material, alguém te passa, cara, usa esse material aqui que é bom, toma esse resumo aqui que funciona, assiste essa videoaula. Então, eu até voltei com um canal justamente para isso, para manter essa comunidade ativa, ser um E espaço assim, onde a você é galera aprovado converse. em vários, né? Eu te conheci o Oxi brincando assim, dizendo, ah, quando eu crescer eu quero ser ele. Aí eu fui, cheguei, caramba, ele é aprovado em tanta coisa, assim, meu Deus do céu, como é que ele, assim, até para decidir, né, para onde vai. E aí eu comecei a ver esse material no TEC e eu ficava, Jesus do céu, tanta aprovação que ele Eu tem, fiz uma assim, escolha, eu escolhi o que ganha a menor remuneração, mas é o que é mais próximo da chamado minha de maluco, família. né? Mas é o que é mais Ah, próximo, acabou que na minha hora família.
a decisão ficou muito focada nisso. Acabou, porque minha esposa, a gente está estabilizado aqui, né? Então, para a gente Com a ir para família. longe, e a gente ia acabar atrapalhando as próximas preparações dela, né? Ter perdido meu pai no começo que saiu o edital do Pará foi assim, um baque Caramba, para. cara. Porque foi em dezembro, né, que saiu a Cefaz Pará. E, assim, eu já ficava com aquela de que vai ser mais um concurso que vai passar, assim, não vai dar certo. E devagarzinho eu comecei a voltar para minha quantidade de horas. Eu deixava o TCC para fazer só no domingo, de noite, assim. Aí eu ia adiantar no TCC. E no final deu certo, sabe? E uma sensação de que ah, tem coisa que é impossível você realizar, mas um pouquinho de cada dia, seja você com 40 anos, 45, seja lá qual for a idade, de uma hora dá certo. Só que tem várias etapas, né? Existe um processo também por trás. Então, assim, não foi 3 meses que me aprovou em segundo lugar. Foi a reprovação, você foi Ceará porque mudou o gabarito. Foi, assim, tiveram várias etapas. Eu estudei muito, acabei perdendo meu pai também, mas ele sempre serviu de inspiração, assim, para mim também, sabe? E eu até queria que ele estivesse vendo, né? Mas eu sei que ele tá vendo de alguma forma. É Que, verdade. que ele era um E cara que para mim, apoiava demais. eu tentava focar nessa fase, até para não ficar pensando muito, sabe, sobre isso, porque principalmente no iniciozinho é um baque, né, de você sonhar com seu pai, assim, então, Cara, já tem anos já, mas até hoje. Minha irmã ontem tava mandando mensagem. dizendo que sonhou, né, É, até hoje. Eu acho que não até acaba hoje. nunca. É, Minha mãe lembra dos pais dela até hoje. É uma saudade boa também que fica, né? Gosto. é, Deixa eu te falar, te agradecer. Espero que os eu que cursistas te agradeço. chamem, que para você falar mais dessa história aí para todo mundo. Tu é uma inspiração para todo mundo, tanto para a galera jovem quanto para a galera mais antiga e mais velha no mundo dos concursos públicos. Tu brocou a FADESP lá, passou em 2 concursos muito cedo. É legal tua história em relação também à parte de estratégia de estudo, né? Tu mandou muito bem ali em focar e ficar boa nas matérias básicas, que aí você consegue fazer pós-edital mais rápido e Demais. inteligente, né? Você ficou muito boa em exatas. Então, uma matéria que a, a galera tem dificuldade no pós-digital, você não precisou estudar tanto, já que você já tinha uma boa base que você construiu nos seus estudos, né? Não é uma base que surgiu do nada, você construiu estudando para engenharia, estudando ali no ensino médio, estudando para concurso. Gostei também que você é uma pessoa que aproveita todo o tempo de estudo para poder estudar, principalmente ali na reta final. Então, você foi estudar dentro do Uber, você estuda até o último minuto de entrar na escola, cada tempo é precioso. Por mais que algumas pessoas às vezes ficam ansiosas ali, pô, tô estudando em cima da hora, isso me deixa nervoso. Cara, mas é melhor você É melhor. tentar mais uma questão, né? Porque hoje em dia na área fiscal, cada questão faz muita diferença. A tua posição para fiscal ali, pro, na parte de fiscal da Receita, tu ficou em 43, né? 44. 44, E segundo sei lá, produtor. 4, 5 questões você já subia pra caramba, né? Porque a galera normalmente fica. E assim, de 44, em uma semana depois que eu fui ajustando até o final, eu fui para segundo, né? Então, às vezes, você não ficar pensando, será que vai ser mais difícil ou não, e tentar ir atrás de cada questão, seja mais efetivo do que você ficar pensando no que pode ser a prova, porque você não vai controlar. E aconteceu, igual eu falei, uma questão que eu estava vendo no Uber, foi uma das primeiras questões de prova. É muito legal conversar contigo. Te parabenizar de novo aqui. Pedir pra galera mandar Obrigada. bastante mensagem pro você lá no Instagram. Vou deixar teu Instagram aqui. Tu não sei se você usa muito Instagram, né? Porque assim, eu não usava muito Instagram no pós-edital, eu sou um pouco tímida, e aí eu não sou muito de O estar pessoal baixando pode no mandar Instagram. mensagem lá para tirar dúvida de estratégia, porque Pode, o pessoal tranquilo. sempre. Tá, eu vou deixar aqui o seu Instagram e vocês são uma inspiração, né? Principalmente para a juventude que merece ouvir mais essas histórias, para poder se inspirar também e perceber que é possível estudar, viver, fazer faculdade.
ter uma vida saudável, igual você falou, que gostava de malhar, gostava de fazer atividade física, e buscar, né, novos caminhos, novos horizontes para você e para a família também, né? Porque eu tenho certeza que essa aprovação vai trazer frutos para todo mundo, né? Não só para você, mas como aí para sua mãe, para todo mundo que convive com você. Uhum. Parabéns novamente, César. Tá, obrigada, viu? Foi um prazer. Mais você chamando para dar entrevista. E é engraçado que quando o pessoal fala, eu vou entrevistar a segundo lugar, eu fico, quem é essa? Aí depois que eu fico, sou eu. Cara, Não você. cai a Você ficha, sabe? Você foi a única menina lá, né? A representante feminina entre os primeiros, né? Lógico que tem mais pessoas aprovadas. Não. Mas é Uhum. muito legal. Foi uma surpresa boa porque eu nem estava acompanhando, né? E aí você vê que uma mulher ficou em segundo, você fica bem feliz, sabe? Teve a primeira colocada do TCU lá, que é uma menina também. Sim, ela é um gênio. Ela foi em primeiro lugar no ISS Guarulhos, ela é bem conhecida, de que ter ficado em primeiro lugar em outros. Ela, assim, pronto, antes de sair o resultado que eu vi o TCU, eu falei, quando eu crescer eu quero ser essa menina. Agora Primeiro você lugar no já é, TCU. filha. Se você continuar estudando, com certeza você vai conseguir mais e mais boas colocações também. Mas já conseguiu passar num concurso excelente. E aí você vai decidir, né? Como que vai ser suas próximas. Suas próximas, né? Próximos concursos, próximas decisões, mas, pô, você já veio de uma fase concurseira aí e com certeza, tipo assim, passou num dos concursos melhores do país, uma das maiores remunerações. Vai morar no paraíso aqui, que eu tô olhando aqui, ó, ao terra do chão. 35 dias para a sua primeira viagem. Eu tô olhando aqui as fotos, você falou do local. Santarém, é lindo. Eu tô bem encantada com lá, sabe? Até a delegacia lá, regional, que fica os auditores, eu achei lindo. Ali, assim, até agora eu tô apaixonada, sabe? E o pessoal é super gente boa, cara. O pessoal recebe super muito bem. Assim, é muito legal, sabe? O serviço público, assim. Cara, eu trabalhei em muitos órgãos e sempre é muito bom, sabe? Tu chega no local, o pessoal é muito acolhedor mesmo. Tenho certeza que lá não vai ser diferente, cara. Lá em Em auditor Rondônia, tem muito disso, né? Do pessoal se apoiar, todo mundo sofre, assim, sabe? cara, porque o Que pessoal não sabe existe que é muito rivalidade quando difícil. você é novinho, o pessoal que estuda pro Enem, né? Aquela rivalidade, medicina, não sei o quê. E pra gente não, a gente sabe que a gente tem uma maturidade de que não é a concorrência o outro, né? Você que tem que se melhorando. Fica com Deus, até a próxima Tchau e e tchau. tchau, obrigada.